Blog do Matheus Silva é informação com credibilidade. Olá, amigos que acompanham o blog do Matheus Silva. Esse é um momento histórico para o nosso blog. Estamos aqui com o senhor Manuel Bezerra Neto, professor Bezerrinha. Ele é uma pessoa muito importante para a história do nosso município. Sabe o que foi que ele criou? A bandeira do município de Brejo Santo. Além da bandeira, o senhor Bezerrinha também criou o brasão do município. Ele é uma pessoa muito importante, mas muito importante na história do município de Brejo Santo. Em 1968, houve um concurso aqui em Brejo Santo para a escolha da bandeira municipal. O senhor falasse um pouco desse concurso que aconteceu na gestão do prefeito senhor Emílio Salviano. Essa época eu tinha concluído o segundo grau no liceu, e aí, como eu não pude concorrer ao vestibular na UFC, né, na época, devido a questões pessoais, particulares, que aqui não importa, não interessa para o público. Então eu vim passar como vamos dizer assim, uma espécie de recolhimento, um exílio forçado que eu tive que fazer aqui em Brejo Santo. No período nós estávamos vivendo a ditadura, no auge da ditadura militar, quer dizer, eu estava próximo do AI-5, né, que foi em 70 e... quando? Me ajudei a memória, 75. Essa foi em dezembro de 75, acho que foi o AI-5. Estava próximo daquilo ali. Então eu estava vivendo um período assim de alto exílio aqui. Já tinha concluído o segundo grau em Fortaleza, no liceu do Ceará, o velho liceu, e vim para cá. Como disse, não tive condição de fazer o vestibular na época, e minha intenção era fazer arquitetura. Mas já nesse período, a arquitetura que tem uma forte ligação com as artes, com o mundo das artes, sobretudo, então era muito suspeito, não é? Além do que minha própria origem do liceu era mais suspeita ainda, porque minha vida foi, como estudante, eu fui militante de política estudantil, toda a minha vida, entendeu? Fui militante aqui em Brejo Santo, nos grêmios daqui, locais. Fui militante em Fortaleza, da antiga, extinta UCES, União Cearense dos Estudantes Secundários. Fui militante no CLEC do Liceu, né, era o Centro Liceense. E vivíamos já um período aquele período de agitação, digamos assim, revolucionária entre aspas, entendeu, pessoal? Revolucionário entre aspas, mas era um movimento de agitação popular no Brasil inteiro, não é? E estávamos vivendo simultaneamente o período da ditadura, né? Próximo já a edição do AI-5, entendeu? De 71 ou 75, me recordo, que não foi o AI-5. Bom, o fato é o seguinte, então eu fiz um alto exílio, deixei de fazer vestibular e vim para cá. Fiquei aqui um período sem fazer, digamos assim, sem ter o que fazer, e apareceu essa história desse concurso para a bandeira de Brejo Santo. Brejo Santo não tinha um pavilhão, né? E na administração de Emílio Salviano, eu resolvi concorrer. Eu vou concorrer só para não ter o que fazer. Ver o que acontece. O que acontece, né? E aí tinha projeto de toda a natureza. Tinha até a bandeira do Coração de Jesus. Fosse um patrimônio da Igreja Católica do Brejo Santo. Entendeu? Nossa Senhora de Fátima, não sei quem mais lá. Tinha de todo jeito. E aí eu compus esse projeto aí que está aí atrás. Aliás, eram dois. Esse aí, vermelho e azul,
e um outro verde, vermelho e verde. Vermelho e verde, né? E apresentei os dois. Mas como eu sou daltônico, eu misturo vermelho e verde, o que é verde fica vermelho, vermelho ao contrário fica verde. Mas é verdade, não é piada não. É verdade mesmo. Se botar um vermelho no meio das folhas aí, eu não distingo. Aí eu dei um destaquezinho, coloquei lá uma coisinha que destacou essa aí, como minha preferência. Essa foi a preferida, né? Com minha preferência, inclusive. Tá? Eu apresentei os dois projetos pelo seguinte, porque os que eu vi, eu digo, eu não vou dar espaço para... Era quantos participantes? Não lembro. Não sei informar. O prefeito que tinha esse controle lá. E aí, para eu não dar espaço, vou apresentar essa outra proposta aqui, que é esse verde e verde. Bom, tudo bem. Foi criada uma comissão lá em Fortaleza, aliás, na UFC, na Universidade Federal. Foi a comissão foi que escolheu o projeto. Foi lá. Né? E aí, um belo dia, quer dizer, durante esse processo do concurso, o prefeito chegou e veio me dar os parabéns. Zé, rapaz, parabéns, o seu projeto foi eleito, foi escolhido, o melhor projeto foi esse seu. Mas aí tem um fato engraçado, o seguinte, que ele bom, já que o seu projeto foi escolhido, vou mandar o projeto para a Câmara aprovar e oficializar. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Sobre o que? Mas e aquele vermelho? E aquele vermelho da bandeira? Não está ligado a essa ideia de comunismo, porque o comunismo na época era o bicho de 7 chifres, e um rabo e aquele bicho, aquele gancho assim. Pois é. Aliás, a ditadura, o golpe militar foi em consequência também dessa ideia de comunismo na época. Aí que não tem nada a ver. Mas vermelho, você olha assim, predomina o vermelho. E na verdade é. Aliás, que eu fiz e eu acho a bandeira mais bonita que até hoje já vi foi essa bandeira aí. A mais bonita? De todos os pavilhões, de onde quiser colocar. Esse foi o mais bonito que eu acho. Não é porque é projeto meu, né? Mas é porque a combinação das duas cores, o vermelho e o azul, bonito, né? Compõe um arranjo estético, visual bonito, que eu acho bonito. Mas bom, eu disse, não tem tanto vermelho não. Né? Se a gente fosse africano, os africanos é que gostam de bota 10 cores no mistura, parece aquela coisa do carnaval, então a coisa do LGBT que tem muito vermelho na bandeira, não? Tem. Agora o senhor já olhou para em solenidades oficiais da Igreja Romana, do Papa, por exemplo, até as meias dele são vermelhas. O traje todo vermelho, as meias vermelhas. Ele fica assim. É mesmo, né? Digo, pois é. Então o vermelho não é esse. Certo? O vermelho, na simbologia das cores, ele tem um significado psicológico muito profundo. Então o azul faz um contraponto ao vermelho. O azul dá uma ideia de profundidade, de amplidão, de espaço. E aí o sangue, quer dizer, quando o sangue está bloqueado nas veias, ele provoca um coágulo, né? E ameaça a vida de quem, né? Certo? Então precisa, quer dizer, ele faz esse contraponto. Significa justamente isso. Isso não, eu estou falando em termos justamente mais significativos com relação à simbologia das cores, entendeu? A simbologia das cores. As 3 estrelas é uma referência mais explícita. Ela Brejo Santo se compõe de 3 distritos. O distrito sede, a cidade,
o distrito de São Felipe e o distrito do Poço. Então as estrelas fazem referência a isso. O amarelo das estrelas é que ninguém vai gostar de estrela preta. Significa ouro. Ouro, né? Riqueza. Significa isso. E a questão... Vou botar a estrela que cor? Branca. E a questão fraternidade, cultura e progresso das estrelas? É justamente isso aí, quer dizer, ela faz referência aos 3 distritos e a essa trilogia, esse tripé aí, né, de cultura, fraternidade e progresso. O progresso, esse progresso, pessoal, vamos aspiar isso aí, porque não é qualquer progresso, entendeu? No sentido que eu entendo que é progresso. Porque nós considerarmos hoje o progresso da sociedade capitalista, ele expressa mais uma regressão do que um progresso em termos de sua ação, dos resultados que esse progresso significa. Porque quando você fala em progresso, não é progresso geral da sociedade. Você vai perguntar, para quem é o progresso? Para quem é o progresso? Entendeu? Aí é a questão. Para quem é o progresso? O que significa para quem esse progresso? Aí é que está a questão. Mas esse progresso aí é um termo genérico, geral, quer dizer, é que minha ideia é que todos tivessem acesso a esse progresso. Significa isto, nesse sentido. Essa bandeira tem umas dimensões oficiais, né, seu Bezerrinho? As dimensões oficiais dela? Olha, quanto à questão das dimensões, é a questão formal, eu não sei te informar. A gente tem aqui um livro que é 0,92 centímetros por 1,30. 93 por 1,30. Eu não sei te informar sobre isso, porque é questão formal de proporcionalidade entre duas dimensões. Então, estamos no mês da Semana do Município, no mês que Brejo Santo completa seus 127 anos de emancipação política, e a época do senhor Bezerrinha, que criou essa bandeira, foi 1968. Senhor Bezerrinha, como era essa época aqui em Brejo Santo? O senhor falasse um pouco como era Brejo Santo em 1968. Bom, primeiro é o seguinte, como eu te disse, eu estava num alto exílio aqui em Brejo Santo, que eu fiz um alto exílio aqui, porque por questões que eu já fiz referência, eu fui aconselhado inclusive por pessoas que estavam mais ligado à questão do poder. Na época da ditadura foi justamente o ano que vocês me informaram que 68, em dezembro, na edição do AI-5, quando a ditadura se fecha e endurece, né? E aí a gente, como eu falei, minha vida de estudante foi ligada ao movimento estudantil, a políticas estudantis, etc. Né? E aí então eu terminei o 2º grau, o ensino médio. Como eu disse, eu não pude fazer o vestibular por aconselhamento de colegas meus e pessoas que estavam ligados até ao poder militar de 64. Né? Inclusive eu tinha 2 colegas, tinha um sargento da aeronáutica, sargento Gomes, e tinha um tenente, um primeiro tenente, também fazia comigo, subtenente, aliás, né? Esse era do Exército. Éramos muito amigos da gente, e na época do vestibular eles me aconselharam, disse, você já foi indiciado alguma vez? Eu digo, ainda não, felizmente. Mas aí, por exemplo, o doutor Luciano, nós morávamos num apartamento lá na Clarine Queiroz, eu, o Luciano, o doutor Erivaldo aqui, Elcio, teu primo, lá de São Velho. E como o Luciano também, quer dizer, o Luciano fazia política indireta, mas ele, por fazer política estudantil também, lá no Centro Acadêmico da Medicina, no 13 de maio, de alguma forma ele estava implicado naquele movimento de repressão da ditadura de 64, e o nosso apartamento era visitado quinzenalmente. Tinha uma visita lá de um oficial de justiça convocando o Luciano para ir
Para não fazer nada, perder tempo uma tarde inteira ou uma manhã inteira lá no DOPS, em Fortaleza. E aí a gente era visitado sempre assim. Ora, como eu disse, eu vinha do movimento estudantil, do CLEC, vinha do Liceu, da UCES, União Cearense, Ensino Secundário, e tinha uma relação, até um parente meu que era sobrinho de Napoleão Bezerra, ele tinha uma ligação com o sindicato dos ferroviários, que era o sindicato mais ativo, entendeu? Mais politizado que naquela época que existia eram os ferroviários. Né? Os ferroviários, depois os bancários, mas eram os ferroviários, sobretudo, né? Que tinha uma organização muito consistente e coerente. E eu tinha uma ligação com eles, que eu frequentava, de vez em quando eu me chamava para as sessões, para a reunião do sindicato. E esse sindicato era muito suspeito em Fortaleza. Né? Ele, inclusive, tinha até uma ligação com o pessoal de Camusim, e esse pessoal de Camusim, alguns deles foram perseguidos, foram torturados, até não sei o resultado, o destino desse pessoal. E aí esses colegas meus, o Gomes e o Sargento Farias, Tenente Farias, eles me aconselharam na época do vestibular, eles me disseram, não faz não vai fazer vestibular agora não, sabe por quê? Porque se tu ainda não foste convocado pelo DOPS para fazer depoimento lá, aí é o seguinte, eu abro um parênteses aqui pelo seguinte, que eu era inscrito no serviço militar aqui em Brejo. Brejo é uma área, ainda hoje né? Acho que é isenta, né? É dispensada do serviço militar. Quer dizer, você se inscrevia né? E recebia a reservista de terceira categoria. Depois. E eu fiquei apenas com a inscrição. Esse período todinho. Né? Estudando em Fortaleza, fiquei só com a inscrição, inscrito no serviço militar, serviço de reservista. Serviço de reservista. De terceira categoria. Naquela época, o vestibular era o seguinte, hoje não, você vai com a coragem a cara. Seu nome é Fulano Tal dos Anzóis Pereira. Não perde nem a carta de identidade. Depois, se passar aquilo, você vai levar os documentos para confirmar e né, atender aquelas exigências todas lá. Na época, não. Na época, você tinha que levar tudo prontinho, debaixo do braço, chegar lá e mostrar e fazer a inscrição do vestibular. Então, eles disseram. Eu usei uma tática, digo, não, vou deixar para o último dia de inscrição, que era no dia de sábado. Eu digo, eita, vai dar certo. Mas quando eu chego lá, no sábado, lá na praça perto da igreja do Pequeno Grande, tinha uma sessão lá de inscrição. Aí o cara pegou meus documentos, quando olhou minha reservista, quer dizer, a reservista tem só a inscrição. Só tem a inscrição. Bom, preciso da reservista. E aí, como é que eu faço? Então você vai lá na dessa região, tem que falar com o comandante dessa o general, não sei o que, o nome de desgraçado. E eu que vou. Eu que vou. Olha o dedo, olha o dedo aqui, ó. De jeito nenhum. Aí tinha um militar na fila também para se inscrever, ele viu que estava perto, disse, rapaz, outro para te aconselhar, não vai não. Deixa, faz o vestibular depois, deixa eu passar essa onda aí. Não vai não. Aí eu já estava pensando nisso aí mesmo, o cara me aconselhou. Foi, eu não vou mesmo não. Aí pronto. Então eu deixei o vestibular para depois. Né? Quer dizer, a arquitetura eu vou fazer depois. Não sei quando. Entendeu? De modo que aí eu vim para cá, quer dizer, assim na forma de autoexílio, suspeitando que a um momento para outro eu poderia ser. Porque inclusive houve iniciativas aqui da 10ª região, procurando por esses estudantes aqui de Brejo Santo. Que naquela época estudantes aqui, hoje não, o estudante aí dá o pau o que rola no meio da canela, o estudante. Mas na época que a gente estava fora aqui, todo mundo conhecia Brejo Santo. Né? Todo mundo conhecia aqui em Brejo Santo. Fulano estuda em Recife, fulano estuda em Fortaleza, tal. Eu sabia que era. Então, o senhor Bezerrinha já parou assim para imaginar a importância cultural, a importância histórica do senhor para o município de Brejo Santo?
Olha, eu vou te falar a verdade, eu sou consciente e não só a respeito, a partir desse projeto aí, dessa bandeira, que isso é uma realização cultural, não deixa de ser, né? E minha vida foi ligada à cultura. Quer dizer,